Hare Krishna, estamos começando na hora, 6 horas daqui, eu acho que 7 horas, 19 horas do Brasil. Eu já expliquei nas coisas que eu escrevo para Facebook sobre onde eu estou, o que estou fazendo aqui. Eu pensei que talvez eu possa explicar um pouco mais sobre isso. Krishna me trouxe para uma cidadezinha muito linda, muito civilizada, população de 11 mil habitantes, mais perto a uma cidade de 2 milhões, Charlotte, North Carolina. Estou a 2 horas do projeto que temos em Chapel Hill, North Carolina, e também a 2 horas mais ou menos de o templo da ISKCON, o templo New Goloka, em Hillsborough, North Carolina. E os projetos aqui estão se desenvolvendo muito bem. Estamos prestes a abrir um restaurante transcendental em Chapel Hill, uma cidade universitária famosa e uma das melhores universidades do país. Um restaurante, centro de pregação, e cada vez mais devotos estão se juntando e querendo participar. Também na última semana tive a boa fortuna de receber muitas cartas de devotos, pregadores, bons devotos em Alemanha, Inglaterra, os Estados Unidos, América do Sul, pessoas, Sul da África, África do Sul, que devotos que nem conheço ainda, estou conhecendo por e-mail, que estão muito inspirados com a pregação que está sendo feita e os conceitos, assim que estamos indo para frente e dependendo sempre da misericórdia de Krishna. Na minha vida pessoal, estou agora que temos boa liderança, temos bons devotos que estão levando esse programa que estamos começando em North Carolina, e por isso eu estou pessoalmente tendo muito mais tempo para voltar aos livros. No último ano, ou nos últimos 6 meses, eu diria que com misericórdia de Krishna, consegui terminar 4 livros, que são esse estudo de Bhagavad Gita com tradução literal, também tradição, podemos dizer literária, do primeiro canto do Bhagavatam, também aquele livro que comecei no Brasil, na realidade, sobre Puranjana, e também um livro baseado nos cursos que eu dei na Universidade de Flórida, nos anos 2008 e 2009. Assim que esses 4 livros já estão sendo trabalhados na nossa editora. E estou agora concentrando minha atenção principalmente no mundo de Mahabharata. Não só Mahabharata, mas a história da vinda de Deus a este mundo. As 2 fontes, estou falando, claro, de Krishna, que veio a este mundo aproximadamente 5.000 anos atrás. E as nossas fontes principais, fontes de informação sobre essa história são Srimad Bhagavatam e Mahabharata. Segundo Srimad Bhagavatam, Vyasadeva fez primeiro o Mahabharata,
inclusive no Bhagavatam, primeiro canto do Bhagavatam, nos capítulos 5 e 6, Vyasadeva, encarnação de Krishna, ele aparece na lista de encarnações que encontramos no terceiro capítulo do primeiro canto do Bhagavatam. E Vyasa, após feito muita coisa, ele dividiu os Vedas, tinha um Veda, porém a matéria do Veda estava meio, como se diz, não estava completamente sistemático, digamos, sistemática a matéria, segundo os tópicos. Então, Vyasadeva dividiu o Veda em 4, e o nome dos Vedas mais ou menos indica que tipo de Veda. Por exemplo, Rig Veda, Rig significa hino, os hinos dos Vedas. Então, Rig Veda tem todos os hinos. Yajur Veda, Yajur da raiz sânscrita Yaj, como Yagya, ou Yajati, sacrifício, de oferecer um sacrifício. Assim que o Yajur Veda literalmente é Veda, conhecimento dos Yajus, quer dizer, das fórmulas, dos métodos, dos significados do sacrifício. E o conhecimento dos hinos, dos versos sagrados que se canta nos sacrifícios é obviamente no Rig Veda, conhecimento dos Rig, dos hinos, dos mantras. E Samaveda, o conhecimento da forma de cantar. E Atharva Veda, que é um pouco diferente. Mas, após dividir o Veda, sim, sistematicamente, após de compor o Mahabharata e outras literaturas, Vyasadeva estava frustrado, podemos dizer, quase deprimido, infeliz. E seu guru veio e explicou claramente que você ficou assim porque você não assim difundiu, você não pregou abertamente as glórias de Krishna. E com essa inspiração e iluminação do seu guru, Vyasadeva entrou em meditação profundíssima, viu a Krishna e Maya, a energia ilusória de Krishna, viu também a Jiva, a entidade viva, no sentido de ver exatamente o que é a alma individual. E com essa inspiração, iluminação que veio do seu guru e de Krishna, ele fez Srimad Bhagavatam. Assim que o Bhagavatam, num sentido, corrige certas, podemos dizer, más impressões dadas no Mahabharata. Por exemplo, no Mahabharata, se você lê o sânscrito, mais ou menos todo mundo está querendo voltar para Swarga, o céu material. Mas em Srimad Bhagavatam, Krishna Vyasadeva explica claramente que não, que, por exemplo, os Pandavas, Kunti, Draupadi, essas grandes almas realmente são devotos puros de Krishna e voltaram a Krishna. Ou, por exemplo, no Mahabharata dá-se uma versão da morte, ou da passagem de Parikshit Maharaj, que é uma descrição um pouco, digamos, espiritual. E por isso, no primeiro canto do Bhagavatam, Vyasadeva corrige todas essas más impressões. Por exemplo, no primeiro canto temos as orações da rainha Kunti, e assim aprendemos que realmente Kunti é uma devota pura de Krishna. Também vemos a reação
dos Pandavas, quando eles souberam que Krishna tinha partido deste mundo, imediatamente os Pandavas que tinham vindo a este mundo unicamente para servir Krishna, acompanhá-lo, imediatamente se retiraram do mundo. Fizeram arranjos responsáveis e saíram do mundo. E Draupadi também. Draupadi saiu, se retirou do mundo e simplesmente pelo seu poder espiritual, que é muito, ela voltou a Krishna. E vemos também a forma espetacular e completamente consciente de Krishna, a forma na qual Parikshit Maharaj saiu deste mundo, ouvindo e também co-criando, podemos dizer, com suas perguntas, Srimad Bhagavatam, que Vyasa já tinha feito, mas Parikshit Shukadeva, filho de Vyasa, na sua conversação, no seu diálogo, manifestaram Bhagavatam neste mundo puranarco. O Bhagavatam que é o sol, a luz desta era de Kali. Assim que, mesmo no primeiro canto, logo depois de ouvir do seu guru, Vyasadeva, Narada Muni, logo depois de ouvir do seu guru Narada Muni, Vyasadeva começa a recontar ou renarrar Mahabharata. Pelo menos, não assim toda a história, mas pelo menos indicando o verdadeiro propósito espiritual e o caráter puro e consciente de Krishna das pessoas mais importantes na história. E assim, em outras oportunidades, o Srimad Bhagavatam nos oferece um resumo do Mahabharata. Por exemplo, temos vários resumos no primeiro canto, que Kunti, nas suas orações, ela lembra de tudo o que Krishna fez e conta que você fez isso, você fez aquilo. Também Bhishma lembra toda a história que terminou na batalha de Kurukshetra, lembra o que Krishna fez. E no terceiro canto, quando Vidura renuncia o palácio seu palácio em Hastinapur e sai de Hastinapur porque não aguenta mais a maldade de Duryodhana. Na sua peregrinação, ele lembra de tudo o que aconteceu. E nessa lembrança de Vidura, recebemos outra vez um resumo profundo dos eventos mais importantes do Mahabharata. E claro que no final do canto 9 de Srimad Bhagavatam, explica-se sobre as gerações que precederam Krishna. A geração dos avós de Krishna, a geração dos pais de Krishna, toda essa geração, todas as grandes personalidades que apareceram aqui na Terra, que, sem dúvida, essa matéria é a matéria do Mahabharata, mas contado numa forma consciente de Krishna. E depois o 10º canto, como sabemos, a história de Krishna, a vida de Krishna e tantos passatempos também com todos os seus devotos puros.
Então, o 10º canto conta muito. E depois, até o 11º canto, o 11º canto conta sobre os yadus, passatempos de Krishna, e o 12º canto. Então, tudo isso é assim que o Bhagavatam nos apresenta muita matéria completamente relevante à história principal de Mahabharata. E também no Mahabharata, obviamente, temos muita coisa, temos muitas histórias e passatempos de Krishna, seus devotos puros, assim que juntando essa informação e usando o Srimad Bhagavatam como a norma, porque Chaitanya Mahaprabhu pessoalmente aceitou o Bhagavatam, estou tentando cada vez mais penetrar na realidade da descida de Krishna a este mundo. Por exemplo, tem pessoas nesse mundo, mesmo devotos, que acompanham as notícias mundiais, situação geopolítica, os diferentes líderes importantes do mundo, etc. E estou tentando, através da misericórdia de Prabhupada Krishna, me colocar de volta nesse mundo de Mahabharata, porque tinha, obviamente, uma realidade dramática, uma realidade política, econômica, militar. E uma vez que o mundo está sempre interessado nessas coisas de política e tal, por isso que Krishna criou uma história, a história mais interessante da história, que tem muitas dimensões políticas, militares, romance, intriga, traição, os maiores heróis assim da história. E uma história que, como eu às vezes explico para as pessoas, é como O Senhor dos Anéis, Guerra das Estrelas e muito mais, tudo combinado. E Krishna no meio. Prabhupada explica, o próprio Mahabharata explica, e o próprio Bhagavatam explica muito, que Krishna desce a este mundo especificamente para criar esses passatempos e nos dar essa oportunidade de transferir nosso interesse em política, assuntos do mundo, romance, tudo, violência, transferir toda a nossa atenção aos passatempos de Krishna. Alguns dias atrás eu estava fazendo um estudo geográfico do Mahabharata, muito interessante que, por exemplo, onde os Pandavas estavam lá quando seu pai estava vivo, Pandu, nos Himalaya, bem alto na serra, e como voltaram para Hastinapur, e onde está Hastinapur, na Índia atual. E depois, onde os Pandavas foram, Varanavata, que hoje em dia é chamado Varnava, onde Duryodhana, com seu ministro malandro Purochana, construiu uma casa altamente inflamável, e onde ele queria matar os Pandavas e sua mãe também, Duryodhana queria matar todo mundo. E onde está essa cidade, então, quão perto, Hastinapur, e quando os Pandavas fugiram dessa casa, que foi queimada cinzas, onde foram? Foram para Ekachakra. Então, muitas pessoas dizem que essa cidade de Ekachakra, mesmo Ekachakra onde o Senhor Nityananda apareceu. Então, isso é uma distância muito longa.
talvez bem mais de 1000 quilômetros. Então, é interessante tentar entrar no pensamento dessas grandes almas, os Pandavas, para chegar, por exemplo, em Ekachakra de Varanavata, e para chegar assim escondido, porque naquela época na Índia, assim como hoje, tinha muita gente no país e os caminhos, digamos, principais, tinha muitos viajeros, eles eram príncipes famosíssimos. Então, como é que você viaja 1.200 quilômetros a pé, e você está atravessando, se você conhece a geografia de Bharatvarsha da Índia, você está atravessando várias regiões bem populadas, com cidades, com muita gente, porque o caminho é mais ou menos o caminho do rio Ganges. Então, como era possível viajar à noite, talvez? E à noite tinha outros problemas, como Rakshasas e tal. E, claro que eles se disfarçaram, os Pandavas. Os Pandavas, interessante, por exemplo, se você nasce em um certo lugar que seus pais falam com você numa certa língua, isso torna-se assim sua primeira língua. E se você está falando essa língua pelos primeiros 10, 11, 12 anos da sua vida, 13 anos, isso é a sua primeira língua. E mesmo que você aprenda outra língua, você pode sempre falar essa língua, mas quando você não quer que outras pessoas entendam o que você está dizendo. Então, os Pandavas, a primeira língua cultural, social dos Pandavas era de Brahmanas, porque por 10, 11, 12 anos, os Pandavas cresceram não como Kshatriyas, mas como yogis. Seu pai, Pandu, o Kshatriya mais poderoso do mundo, ele tinha renunciado à violência após um acidente trágico que ele matou um casal de Brahmanas. E os Pandavas cresceram bem alto, bem em cima lá nos Himalayas, como yogis, fazendo austeridades e vivendo com sábios e yogis e seus próprios pais que viviam assim. E lá na serra, por exemplo, não chega cavalo, não chega elefante, não há cidades. Assim que os Pandavas, com a trauma de perder seu pai e uma das suas duas mães, eles já estavam assim, chocados, porque isso aconteceu de repente, não foi como, por exemplo, que uma pessoa tem uma doença, você já sabe que dentro de um ano a pessoa vai sair deste mundo. Então os Pandavas, de repente, perderam pais assim. E como o Bhagavatam explica que Dhritarashtra chamou eles. É muito interessante um exemplo de como o Bhagavatam está dando muitas vezes uma visão mais astuta. Porque no Mahabharata se diz que quando Pandu morreu em Madri, que os sábios que estavam lá em cima se reuniram e decidiram que os Pandavas tinham que voltar a Hastinapur, tinham que voltar para a sua família, no senso do seu pai e de Madri. Mas o Bhagavatam adiciona um detalhe importantíssimo, que quando Pandu deixou este mundo, em Madri, que Dhritarashtra mandou trazer os Pandavas e Kunti.
E é muito fácil entender que, claro, que ele queria cuidar deles e também queria cuidar de si mesmo, dos seus interesses, porque os Pandavas eram os herdeiros do reino, do trono no qual Dhritarashtra estava sentado. Então, se você estuda a história das dinastias reais, o fato de ter um herdeiro do trono que está solto, que está livre, andando por aí no mundo, é perigosíssimo. É muito importante trazer os Pandavas e ficar de olho. Melhor saber tudo o que estão fazendo, com quem estão falando, seus planos, suas ambições, tudo. Então, Dhritarashtra fez o que é muito comum na história de reis. Ele trouxe, num sentido, seus rivais a Hastinapur, ao grande capital imperial. Então, podemos imaginar os Pandavas, como disse, já traumatizados e pela primeira vez, vendo, assim, na medida em que eles descem a grande Himalaya, pela primeira vez nas suas vidas, eles veem uma cidade. Pela primeira vez na vida, eles veem uma fazenda. Que lá, tão alto na serra, não tem fazendas. Eles veem assim, uma fazenda, tem uma cidadezinha. Pela primeira vez, eles veem cavalos, bois, elefantes, florestas, porque tem o que, não sei como se diz em português, tree line, linha de árvores, que, por exemplo, em qualquer serra como os Andes, a Serra Andina, que as árvores só crescem até certa altitude. E além dessa linha, dessa altitude, as árvores não crescem mais. E se você estuda a topografia e a flora dos Himalayas, é bem possível que Pandu e sua família estavam em cima dessa linha. Assim que os Pandavas mal viam florestas, nem tinham visto talvez uma floresta. E muitos tipos de animais e muitos tipos de flora e fauna. Assim que eles descem, na medida que descem, eles vêm cada vez mais. E quando chegam em Hastinapura, de repente, esses jovens traumatizados que passaram toda a sua vida como yogis, rishis, fazendo austeridades, yoga, de repente entram no capital imperial do mundo. Uma cidade cheia de riqueza, uma riqueza também que Pandu conseguiu, quando ele reconquistou o mundo. Então, a cidade mais rica, super opulenta e também uma cidade com exércitos, palácios e com muita intriga política. Uma cidade sofisticada e política ao máximo. E de repente os Pandavas entendam, são informados que seu próprio pai, quer dizer que Pandu morreu, então por Dharma, agora Dhritarashtra era seu pai, e os Dhartarashtas, os filhos de Dhritarashtra, eram seus irmãos, mas os Pandavas aprendem que sua nova família, a família que emocionalmente eles agora têm que abraçar, porque as crianças, como vão viver sem família, agora só tem essa família dos Kurus, e aprendem que sua família está tentando matá-los. Isso em cima da trauma que já sofreram. Então, e eles sem nenhuma, ou talvez muito pouca, preparação política.
Eles são yogis, crianças que nunca saíram da Gurukula, ingênuos, inocentes, confiam em todo mundo, porque onde eles moravam, ninguém mente, ninguém engana, ninguém faz nada, não tinha violência, eles são muito, muito inocentes, que aprendem que sua própria família nova está querendo matá-los. Então, isso é um exemplo que estou tentando entrar profundamente nessa história da descida de Krishna a este mundo. Então, quando os Pandavas escaparam apenas com a ajuda de Vidura e seus confiados, escaparam de Varnavata, dessa casa feita para se queimar, eles foram até Ekachakra, longe. Então, como chegaram? Porque o caminho de Varnavata a Ekachakra atravessa mais ou menos a região de Hastinapur. Então, podemos imaginar que eles também tiveram que fazer um desvio. Então, mesmo essa história é interessante. Sabemos também e onde estava Panchala, porque Panchala figura muito na história. Draupadi vem de Panchala. Drupada era um amigo muito chegado, muito importante de Pandu e Drishtadyumna. Então, é também possível que os Pandavas atravessaram Panchala, mas não podiam se revelar a ninguém, porque mesmo milhares de anos após o Mahabharata, se você, por exemplo, lê o livro de Chanakya Pandit, o Machiavelli da Índia, ele enfatiza muito, Chanakya Pandit, a importância da espionagem. E na realidade, em todos os livros que temos sobre ciência política nessa era, fala-se muito de espionagem. Mesmo no Bhagavatam, sempre tinha espiões. Então, assim como hoje, por exemplo, com a CIA, FBI, organizações assim, NSA, era igual. A Índia, na qual Bharatvarsha, onde Krishna apareceu, estava cheio de espiões dos reis. Então, em quem os Pandavas podiam confiar? Mas o que eu queria dizer que eu falava de sua primeira língua, que quando os Pandavas tinham que se esconder, eles readotaram sua primeira língua cultural, que era a cultura de Brahmanas, de sábios e yogis. Então, os Pandavas sabiam perfeitamente como se vestir assim, como falar a linguagem dos Brahmanas, como caminhar, tudo, porque eles cresceram assim. Então, podemos observar que sempre quando os Pandavas têm que se esconder, muitas vezes eles escolhem essa cultura brahmínica que conhecem muito bem. Então, eles ainda eram jovens, mas kshatriyas, de sangue celestial. Seus pais eram semideuses. Então, o Mahabharata descreve que os Pandavas tinham, como chama em português, uma física? Sim, corpos super fortes, com músculos, mais ou menos como aquele Terminator, né? Arnold Schwarzenegger. Tinha corpos super fortes, mas ainda assim tinham que se esconder como Brahmanas. Então, podemos imaginar que usavam esse tipo de roupagem como os Jedi Knights, de Guerra das Estrelas, aquela. Porque senão, como podiam esconder-se? Porque, obviamente, eles não tinham corpos de Brahmanas. Inclusive, quando Arjuna ganhou Draupadi na Swayamvara, e o pai, Drupada,
pai de Draupadi, que não tem a menor ideia quem acaba de levar sua filha. Então ele manda seu filho, que é mais de confiança, Drishtadyumna, como espião. E Drishtadyumna chega lá onde os Pandavas estão morando fora da cidade. E quando ele volta e fala para Drupada, seu pai, diz que eu não tenho certeza, mas de uma coisa tenho certeza absoluta, eles não são brahmanas. Definitivamente não são brahmanas, porque eu vi seus braços. Então, isso é um ponto interessante, como os Pandavas esconderam seu poder de Kshatriya. Eles foram para Ekachakra e depois, quando tinham que voltar, com o conselho também de Vyasadevi, e voltaram de Ekachakra para Panchala, para a Swayamvara de Draupadi. Então, sabemos do Mahabharata que eles viajavam na beira da Ganga. Tem devotos assistindo, que estão mandando mensagens, que estão assistindo. Obrigado. Então, eles foram pelo caminho do rio Ganges. Interessante, porque sabemos disso, porque em meio caminho eles Arjuna teve uma luta muito rápida com o rei dos Gandharvas, e Arjuna arrasou com ele, e ele virou amigo dos Pandavas e ajudou os Pandavas. Mas interessante, porque os Pandavas usaram um caminho tão público, um caminho tão assim atravessado, quando iam de Varnavata até Panchala. Um fator seria que eles foram dentro de um grupo enorme de brahmanas, porque também dá para entender que naquela cultura que os grandes sacrifícios, os grandes eventos, festivais como casamentos reais, grandes sacrifícios como Rajasuya e outros, que também esses grandes festivais faziam parte necessária da economia védica. Porque os brahmanas, inclusive os membros dos três varnas, brahmanas, vaishyas e shudras, porque os kshatriyas nunca aceitam caridade de ninguém, mas as outras varnas foram lá e receberam muita generosidade do rei. Então dá para ver que isso fazia parte da cultura, que o rei era o sistema de segurança social, era o rei. Então os brahmanas recebiam muitos presentes e viviam desses presentes, viviam por anos desses presentes que recebiam nos grandes festivais e eventos. Então muitos brahmanas iam a esse Swayamvara, porque Panchala sempre era um reino muito importante. E os Pandavas viajaram dentro de um grupo grande de brahmanas, assim que podiam se esconder entre os brahmanas. E depois de Panchala, então temos que saber exatamente onde estava Panchala, e sabemos que Panchala foi dividida em dois quando os Pandavas e os Kurus, os príncipes jovens, aprendiam artes militares com Drona. Em Hastinapur, depois da graduação, Drona pediu como Dakshina, Guru Dakshina, o reino de Drupada. Isso é outra história, um pouco complicada, mas então quando Drona com seus alunos venceram, derrotaram Drupada, e ele ficou super magoado, super assim, rancoroso, mas
Então o reino foi dividido e Drona pegou o norte, e provavelmente colocou seu filho Ashwatthama, mas pegou então, agora tinha Panchala do norte e Panchala do sul, e Júpiter ficou no sul, e então foi lá, e a capital era Campilha. Então, e ainda sabemos onde estava essa cidade, que hoje é uma cidade na Índia chamada Campilha. E então foram de Ekachakra até o reino de Júpiter. E depois disso, voltaram com Draupadi e com agora o grande exército de Panchala, dando apoio, eles voltaram para Hastinapur, o reino dos Kurus foi dividido, os Pandavas pegaram basicamente o mato. Os Kurus sempre bem gentis. Basicamente, os Kurus pegaram a grande capital que tinha toda a riqueza que Pandu tinha conseguido, e basicamente deram para os Pandavas mato, selva. E os Pandavas foram lá e construíram uma cidade, como Brasília, né? Uma cidade planejada. Não tinha Niemeyer naquela época, então tinha que usar outros grandes arquitetos e o povo, o mundo adorava tanto os Pandavas que muita gente se mudava para essa cidade e virou uma cidade muito rica, até mais rica que Hastinapur em pouco tempo. Aí houve a Rajasuya e os Kurus, para Duryodhana foi insuportável a opulência, o poder, o sucesso de Yudhishthira, por isso ele inventou um jogo de azar completamente corrupto e falso e assim. Então eu estou dando um resumo muito rápido, mas em cada evento, em cada momento histórico, tem muitos detalhes, muitos pontos sutis da história. Assim que principalmente eu estou fazendo isso agora, estou trabalhando com vários devotos que assim ajudando com Krishna West. Esse projeto me fardo, segundo algumas pessoas. E ao mesmo tempo estou dedicando muito tempo a preparar o Mahabharata. O trabalho de Mahabharata, do jeito que estou fazendo, de realmente tentar entrar profundamente na realidade geográfica, flora e fauna, psicologia de cada pessoa, até porque tem diferenças muito sutis. Por exemplo, entre os demônios, sabemos, porque o Bhagavatam diz, o Mahabharata diz uma e outra vez, é um tema repetido constantemente, tanto no Bhagavatam quanto no Mahabharata, que Krishna veio a este mundo exatamente porque os demônios celestiais, podemos dizer, invadiram a Terra. Porque no oitavo canto do Srimad Bhagavatam, os demônios e os semideuses produzem néctar do oceano de leite, mas os demônios têm motivos perigosos, assim que Krishna chega de novo. É um passatempo. Krishna tem 3 encarnações nesse passatempo. Primeiro ele aparece como tartaruga nesse passatempo e todo mundo coloca a montanha nas suas costas. Depois ele aparece como Mohini Murti para confundir os demônios e dar o néctar para os semideuses. E quando sai briga entre os demônios muito frustrados atacam os semideuses, Krishna chega de novo como Vishnu montado em Garuda. Então nessa batalha, Kalanemi, um demônio muito ousado, muito violentíssimo e raivoso, ele joga seu lance
para matar Krishna ou Garuda, e Krishna pega esse lance e mata Kalanemi com seu próprio lance. Outro demônio nessa batalha foi Viprachiti. Então Kalanemi desce até a terra como Kamsa. E Viprachiti, o grande general Danava, ele chega como Jarasandha. Então tem muita história para contar, os detalhes de quem são essas personalidades, porque escolheram a terra para descer, mas pelo momento podemos ver que existem diferentes grupos de demônios, assim como com diferentes estratégias, assim como em Chaitanya Lila temos Adi Lila, Lila do início, e Madhya Lila do meio, e Antya Lila do final. Krishna também, mesmo que o Bhagavatam não utilize essa terminologia, o Bhagavatam claramente tem Adi Lila, Madhya Lila e Antya Lila. Adi Lila e Krishna Lila são os passatempos de Krishna em Vrindavan. Exatamente como Chaitanya Mahaprabhu Nimai Pandit em Navadvip, que são os passatempos mais íntimos, mais doces, mas não os passatempos que resolvem todos os problemas do mundo. Para resolver os problemas do mundo, Nimai Pandit sai de Navadvip e viaja. E assim mesmo, Krishna, para realmente resolver os problemas do mundo, ele sai de Vrindavan. E então Madhya Lila e Krishna Lila são os passatempos nos quais Krishna mora em Mathura e depois em Dwarka. E ele e Balaram, os dois senhores, pessoalmente matam demônios, porque tem demônios como Kamsa, como Jarasandha, Dantavakra, Vidurata, Shishupala, demônios que diretamente atacam Krishna, querem matar a Krishna pessoalmente. Agora, em Madhya Lila, Krishna e Balaram pessoalmente lutam. E assim como em Antya Lila, o Senhor Chaitanya para de viajar, assim mesmo, em Antya Lila de Krishna, Krishna para de lutar pessoalmente, ele e Balaram. E por isso, em Antya Lila, Krishna trabalha através dos seus devotos, os Pandavas e a dinastia Yadu. E ele pessoalmente guia, ajuda, mas não luta pessoalmente. Então, a essa altura, Duryodhana, um demônio, uma asura, inclusive o Mahabharata diz várias vezes que ele é Kali Yuga personificada. Mas um aspecto interessante de Duryodhana é que ele nunca ataca Krishna. Uma vez ele queria prender Krishna, levar preso, né? Isso foi meio ridículo, completamente ridículo, mas sem violência. Ele queria simplesmente restringir Krishna, mas não matá-lo. Então Duryodhana é uma figura interessante que ele sabe que nunca vou ganhar atacando Krishna. Então ele tenta manter, normalmente, ou frequentemente, não sempre, mas ele tenta manter bons relacionamentos com Krishna e matar os devotos de Krishna. Então, ele é um demônio, mas outra estratégia. Outra estratégia. Por exemplo, Jarasandha é um demônio bem fora de controle, que prende muitos reis, e ele vai massacrá-los como açougueiro. Ele vai simplesmente cortar a civis, e que nem Azteca. E os reis, todos os reis que Jarasandha prendeu eram da dinastia Yadu, porque ele queria se vingar de Krishna. E Jarasandha, ele tem brahmanas, mas o tipo de brahmanas que ele tem são meio assim, tantra, porque imagina que tipo de brahmana que vai autorizar e conduzir um sacrifício de matar assim, brutalmente, reis inocentes,
como se fossem açougueiros. Então, e Kansa também, que queria matar sua irmã. Assim que Jarasandha e Kansa, personalidades assim, são demônios bem selvagens. Mas Duryodhana, não, Duryodhana engana a mente, muito ambicioso, mas mais elegante, mas ele tem brahmanas, Duryodhana, e ele gosta de dar caridade, mas seus brahmanas, a diferença de Kamsa e Jarasandha, os brahmanas de Duryodhana não fazem coisas assim estranhas. Kamsa também era seguidor de Jarasandha. Kamsa casou com as duas filhas de Jarasandha. E mesmo no seu passatempo prévio, como Kalanemi e Viprachiti, Kalanemi mais ou menos seguia Viprachiti. Então, com Duryodhana, a psicologia, ele é claramente, sem dúvida, um vilão que faz coisas terríveis, mas também elegante, também não diretamente contra Krishna. Ele acha que ele pode manipular Krishna, ou manipular as leis cósmicas de Dharma para conseguir seus fins. Assim que no Mahabharata tem psicologias muito sutis, bem profundas, e são verdadeiras pessoas que estavam aqui na Terra. Então estou estudando mais profundamente que posso. E tentando assim entrar na verdade, na psicologia, na realidade dessas pessoas. Então, bom, já estou falando 50 minutos, que é mais do que uma aula normal, que prova dava. Então, talvez vou encerrar aqui, se não tem, acho que ninguém fez nenhuma pergunta. Vocês... sobre quando vamos finalizar o Mahabharata, espero que este ano vai sair o primeiro volume, ou pelo menos vou terminar a minha parte, tem toda a parte de que eles chamam pré-produção, de redação, essas coisas, mas por misericórdia de Krishna estou trabalhando bem. Kadamba disse: Recife, Mandia tem alguma previsão de quando irá... já. Arundhati, nesta era, no século XXI, existe algum demônio da categoria do Mahabharata vivendo aqui na Terra? Bom, nessa categoria, mas tem líderes que são realmente selvagens, que massacram seu povo no século XX. Stalin e Mao Tse-tung, Hitler, mataram milhões de pessoas, assim que... Kamsa, por exemplo, queria matar Brahmanas. Se você estuda no 10º canto do Srimad Bhagavatam, os conselheiros, ministros de Kamsa falaram para ele que ele devia matar os Brahmanas, com essa lógica de que Vishnu vive dos sacrifícios dos Brahmanas. É quase como um conceito moderno de que, através de mantras, através de ritos místicos, que uma personalidade recebe poder do rito. É quase como uma forma demoníaca de Karma Mimamsaka. Porque em Karma Mimamsaka se acredita que o poder está nos mantras védicos, o poder está no processo, no rito, e que os deuses são simplesmente recipientes do poder, do processo. Então, assim mesmo, Kamsa e seus ministros acreditavam de que Krishna mesmo recebia poder dos sacrifícios brahmanas, e matando os brahmanas era possível cortar a árvore pela raiz, e assim até matavam brahmanas, atacavam brahmanas. Por exemplo, se diz que não somente muitos príncipes Yadu se escondiam, mas até, por exemplo, Gargamuni, que era um brahmana muito elevado,
que fez a cerimônia de nascimento de Krishna e deu o nome. E ele mesmo, Garga Muni, um sábio de muito prestígio, tinha medo de fazer a cerimônia abertamente, porque ele temia por Krishna e pelos habitantes de Vrindavan, temia por sua própria vida. Mas mesmo assim, por exemplo, na Revolução bolchevista russa, os comunistas bolchevistas mataram milhares de sacerdotes da Igreja Ortodoxa. E tem outros exemplos disso. Na China também mataram intelectuais, brahmanas, mestres, né? E também em Camboja. Assim que isso de matar sacerdotes, matar professores, matar quem pensa, matar quem ensina, infelizmente uma técnica mais ou menos perene dos demônios. Krishna diz que sempre desce pessoalmente quando há um declínio no Dharma. Se a situação política, econômica, social e espiritual do mundo hoje é bem pior que na época do Mahabharata, porque Krishna desce novamente em sua forma pessoal e ensina uma lição ao mundo, embora o Mahamantra seja Krishna, o mundo não seria mais diretamente impactado pela presença de Krishna, sua forma pessoal, por seus ensinamentos direcionados especificamente à sociedade contemporânea. Eu acho que Krishna sabe o que está fazendo. Primeiro que a situação não está pior, apesar de que agora existe um nível de crueldade política e militar e uma vulgaridade inédita no mundo. Basicamente, estamos lidando com seres humanos e não com demônios de outros planetas. E Krishna apareceu. Por exemplo, quando Krishna aparece como Chaitanya Mahaprabhu, ele já deu todos os instrumentos relevantes para transformar o mundo. E como o Prabhupada sempre dizia, claro que Krishna pode fazer tudo, mas Krishna está querendo glorificar seus filhos espirituais. Krishna está querendo dar o crédito a seus devotos. Assim que Krishna apareceu, nesta era, deu e deixou tudo o que a gente precisa. E ele está, quando a gente prega, faz qualquer serviço, é Krishna dentro de nós, que dá a potência. Então, Krishna está agindo muito ativamente no mundo. Existem tempos históricos, diferentes regiões, diferentes séculos e milênios, em que não há assim um movimento diretamente de Krishna bem viável, bem ativo. Mas agora sim, então, a presença neste mundo de um movimento de Sankirtan, do Senhor Krishna Chaitanya, movimento que está cheio de potência, que tem Vaishnavas sinceros em toda parte do mundo pregando. Isso é a presença de Krishna. Krishna está fortemente assim presente hoje em dia, através de um movimento vivo, dinâmico, e claro que sempre dá para ser um pouco mais dinâmico. Outro ponto, os devotos de Novo Culto estão perguntando quando o senhor vem ao Brasil. Boa pergunta. Posso anunciar também que nas últimas semanas, eu tive várias conversas de telefone com o corpo executivo do GVC. Falamos por horas e horas. E estamos chegando a um bom acordo. Eles mesmos, os executivos do GVC, disseram que estão dizendo que estão muito satisfeitos, que estamos resolvendo o problema, estamos eliminando desentendimentos, e então existe um clima muito positivo de resolver tudo o que está acontecendo. E eu também devo dizer que tudo foi arranjo de Krishna. Porque, na realidade, ficar um tempo aqui onde estou foi genial da parte de Krishna. Por dois motivos. Um motivo é que, realmente, para
tentar levantar algo e aqui a coisa está indo muito bem. Realmente eu precisava estar aqui. Se eu tivesse ficado aqui, a gente simplesmente não teria o que temos agora. E está crescendo também. E segundo que estou podendo terminar alguns livros, então eu acho que Krishna foi, bom, eu sei que Krishna é sempre genial, ele é o gênio, gênio original. Então realmente foi a mão de Krishna. E por isso parece, tudo indica que vamos resolver qualquer problema. E quando eu terminar, mínimo, o primeiro volume do Mahabharata, vamos ver. Então, eu gostaria de ir ao Brasil e ver vocês. Outra coisa. Krishna Karuna. É possível que algum demônio se infiltre na ISKCON? Deve ser possível. Acho que próprio até falou uma coisa assim. Gurudev, não esquecer, por favor, não esquecer de salvar a aula. Sim. Eu prometo que vou salvar as aulas caídas. Bom, essa aula não é tão caída, mas não vou deixar que a aula permaneça uma aula caída. Satvata Das, Jayacharya, referências Jai Satvata, também é bem-vindo. Sim, uma coisa que quero deixar claro, quando eu for à América Latina, eu tenho toda a intenção de também visitar Argentina e provavelmente Chile e também Bolívia, que tem um discípulo lá, Deva, que está na lista para tomar sannyas e tem bons programas lá. Então, sem dúvida eu vou também visitar esses países. Katyayani. Tem uma pergunta no primeiro canto do Bhagavatam. Srila Prabhupada nos diz que o Mahabharata foi dito para as classes inferiores, porém vemos que aprendemos muitas coisas em relação à conduta moral e a própria psicologia, entre tantas outras coisas em sentido. Entre tantas coisas, em que sentido o Prabhupada diz isso? O Mahabharata diz no primeiro canto que Stri Shudra Dvija Bandhunang Chaina Shruti Gochara, que as mulheres e os Dvija Bandhus, as três classes superiores, Stri Shudra, as mulheres, os Shudras, e as três Varnas superiores, de Brahma, Kshatriya e Vaishya, que não são assim, que não estão seguindo muito bem o Dharma dessa Varna. Mas, vendo o mundo atual, Stri Shudra Dvija Bandhu inclui mais ou menos todo mundo. Isso é mais ou menos 99,999% do mundo, é quase o mundo inteiro. Assim que Mahabharata é completamente relevante. Mas outra coisa que eu devo dizer, que tem muita coisa no Mahabharata que não estou reproduzindo nos meus livros, como, por exemplo, tem história, narração em sânscrito, uma palavra como Akhyana. Akhyana significa história ou narração. E Upa significa como junior, o menor, que temos ainda em inglês, em português também, hipo, como hipotermia. Então, esse hipo do grego é sânscrito upa, que significa menor, né? Então, Upakhyan significa narrações secundárias. Então, tem muitas narrações secundárias que não envolvem, digamos, a história principal de Krishna, os Pandavas, a guerra, que são histórias contadas para dar exemplos de princípios. E também o Mahabharata está cheio de Karma Kanda. E, obviamente, seguindo o Bhagavatam, estamos corrigindo isso e mostrando o verdadeiro. Então, por isso, eu não vou intitular
os livros que estou fazendo, que parece que vai ser uma trilogia, eu não estou assim, chamando os livros Mahabharata, mas sim, talvez os Pandavas, porque estou pegando muita matéria do Bhagavatam, também do Mahabharata, estou ajustando certas coisas e por isso não é simplesmente o Mahabharata que estou dando, mas estou tentando receber a misericórdia própria de Krishna para poder apresentar simplesmente a história da descida de Deus a este mundo com seus devotos puros. E por isso eu espero que... Mas aproveitando esse mesmo jeito assim, fascinante do Mahabharata de contar muita política, violência, romance e tudo isso, mas numa forma bem consciente de Krishna, espero. Lochana Das, espanhol, por todos, sí, gracias a ustedes. Sí, sin duda, en español una palabra para nuestros amigos en Argentina y Chile y otros países, que sí, sin duda, tengo toda la intención, así, determinación, que cuando yo voy a América del Sur, que yo voy a Argentina y otros países. Otra cosa aquí. Maharama. Los demonios de la época de Sri Krishna eran demonios reales o fueron enviados por Sri Krishna para desarrollar un pasatiempo y darnos instrucciones. Como sabemos, como Prabhupada siempre explica, una persona ordinaria no puede ver Krishna, hablar con Krishna, ni atacar a Krishna. Entonces, y también el Bhagavatam dice en el primer canto que Hata Gata Swarupam, creo que es el primer canto, que todos los demonios que se murieron en la presencia de Krishna, en el campo de batalla de Kurukshetra, alcanzaron sus cuerpos espirituales. Así que es un tipo de teatro, podemos decir. Al mismo tiempo, en un buen teatro, los actores no dicen a la audiencia, claro que nosotros simplemente somos actores y todo el propósito de teatro es de convencer a la audiencia, platea en portugués, de aceptar un proceso que se llama suspender el, ¿cómo se dice? Descrencia, no sé cómo se dice en portugués o español. Si en español sería la incredulidad de não acreditar, de não crer. Então, por exemplo, você vai no cinema, somos Bhakti Yogis, pero no caso de ver um filme, você sabe que são atores, que essa pessoa realmente não morreu agora, que as pessoas que estão brigando, peleando-se, realmente talvez são amigos fora de la película. Pero sin embargo, tú desliga en portugués. Ese conocimiento y tú entras en la historia. Y si tú no consigues entrar en la historia, porque los actores no son muy buenos, la historia no fue bien escrita, o la dirección no fue bien hecha, entonces si uno sale de la historia y vuelve a una posición que yo estoy aquí en un teatro viendo una película que realmente no es verdad, entonces la película te perdió. Todo el objetivo en Hollywood, todo el objetivo
cuando se hace una película o cuando, por ejemplo, se hace un teatro al vivo. Todo el propósito es de traer al observador por dentro y convencer al observador, audiencia paté, de suspender su incredulidad y de creer que realmente eso está sucediendo. Y así Krishna mismo, el Bhagavatam dice varias veces que Krishna es teatral, que Krishna es un actor, entre una infinidad de otras cosas que es. Y así tenemos que entrar en ese espíritu. Y también al presentar la historia, yo personalmente entrar y quiero que los lectores también entren. Mathura Pati. Pase por nós, aqui da Paraíba. Diga que manda. Sim, Paraíba. Obrigado por me lembrar. Hare Krishna. Sim, tem vários lugares que a gente precisa ir. Então, se não tem mais perguntas, já estamos falando mais de uma hora. E desculpe que tirei vocês por tanto tempo do corpo do mundo. Mas obrigado a todos que estão assistindo e espero poder ver vocês logo. Espero que luego todos podamos estar juntos. E vou salvar essa aula para que não seja uma aula caída. Hare Krishna.